como eu estava dizendo, né? Hebreus, capítulo de número 12, versículo 11, 12, 13 e 14. Diz assim: na verdade, toda correção presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça no exercitado por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansado e o joelho desconjuntado, fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja-se e não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que palavra, hein? Palavra tremenda da parte de Deus. Eu gosto muito desse livro, gosto de todos os livros da Bíblia, mas tem livros que realmente é o impacto após nós fazer a leitura dele, né? O livro de Hebreus fala que o autor é anônimo, mas eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Por quê? Porque no livro de aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 23, fala de Timóteo, o qual, né, andava muito com Paulo, tinha uma convivência com Paulo. Então eu creio que foi Paulo o autor do livro de Hebreus. Eu creio que foi ele, porque o livro fala de Timóteo, e Timóteo tinha um convívio extraordinário com Paulo, a ponto de Paulo dizer: meu verdadeiro filho na fé, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Então, eu creio que foi o autor Paulo. Paulo, creio eu que ele escreveu isso aqui para dar uma cutucada nos judeus, né? Nos judeus, na tribo de Benjamim e na tribo de Judá, creio eu, para que eles pudessem se achegar a Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Então, observe o que ele fala aqui, né? Na verdade, toda correção presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça no exercitado por ela. Meus irmãos, ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser repreendido, irmãos. Ninguém gosta. A maioria das pessoas que é chamada a atenção, que é repreendido, ele se ofende, se sente ofendido, irmãos. Por que ele se sente ofendido? Porque ele não gosta de ser chamado a atenção. Mas a Bíblia tem um segredo para todos aqueles que não querem ser chamados a atenção. A Bíblia tem um segredo. Você sabia que a Bíblia tem um segredo para todo aquele que não quer ser repreendido, todo aquele que não quer ser chamado a atenção? A Bíblia tem uma revelação para ele? Tem. Aqui, ó, no Evangelho, no livro de Romanos, capítulo 13, né? Capítulo 13, versículo de número 3, diz assim, ó: porque os magistrados não são para boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela. Está vendo? Não quer ser repreendido? Não. Não quer ser confrontado? Não. Faça o bem. Execute sempre o bem e você nunca vai ser repreendido. Faça sempre o bem. Está aqui, ó. Romanos 13, versículo 3, a parte de número B. Mas eu vou ler o versículo todo que diz assim: porque os magistrados não são teiros para boa obra, mas para má. Queres tu, pois, temer a autoridade? Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, terá louvor dela. Então, quando você faz o bem, você não vai ser repreendido. O autor aqui, ao Hebreus 12, 11 em diante, ele, na verdade, toda correção presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois da repreensão, o que é que produz para aquelas pessoas que aceitam a repreensão, que aceitam a correção? O que é que produz? Eu costumo dizer que o melhor momento para que nós podemos fazer uma reflexão são os momentos onde nós estamos sozinhos, só nós e Deus, ou os momentos que nós colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro. Quando nós colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, nós podemos fazer
reflexão, irmãos, sobre o que nós faz, sobre o que nós diz, sobre aquela repreensão, sobre uma correção. É no momento que a gente tem que fazer repreensão, fazer uma reflexão, se estamos corretos ou se estamos errados, se estamos sendo, aleluia, perseguidos ou se nós estamos sendo confrontados pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Porque todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós falhamos, seja diante da sociedade, seja diante de Deus, nós vamos ser confrontados. Se nós errar diante da sociedade, nós vamos pagar um preço. Se nós errar diante de Deus, nós vamos ser confrontados pela sua palavra. E a palavra, ela nos confronta, porque não tem ninguém que se esconde da palavra de Deus. Ao contrário, todas as pessoas diante da palavra do Senhor, está como veio ao mundo, irmãos. Está como veio ao mundo. Então veja bem, quando diz não parece ser de gozo, na hora que a pessoa é repreendida, ela se sente triste. Ela se sente que parece que o mundo inteiro caiu em cima dela. Mas ela tem que ver que aquilo é para o bem dela. Aquilo é para o crescimento dela. Aquilo é para o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento profissional. O encarregado de uma empresa, quando corrige o seu funcionário, é para o crescimento dele. O pastor, quando repreende, corrige, é para o crescimento da pessoa. A pessoa está fazendo alguma coisa errada, é repreendida, é exortada para fazer as coisas certas. E Jesus, a palavra também nos repreende, a palavra também mostra, às vezes nos confronta. E é coisa tremenda quando a palavra nos confronta. Aí ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e o joelho desconjuntado. Quer dizer, quem aceita a correção, irmão, quem aceita a correção, não desmaia, não olha para trás, não volta, não. Paulo repreendeu Pedro na presença de todo mundo, o livro de Gálatas diz isso. Paulo repreendeu Pedro na presença de todo mundo e Pedro aceitou. Se fosse na época de hoje, se fosse na época de hoje, no meio das igrejas, acontecesse do mesmo jeito que aconteceu com Pedro e com Paulo, Pedro fazendo acepção de pessoas e Paulo exortando ele a voltar a praticar a verdade do Evangelho. Se fosse no dia de hoje, sabe o que ele ia dizer? Eles iam dizer assim, estão me perseguindo, estão perseguindo meu ministério, estão tentando me defamar, isso aí é para me matar, está vendo? Paulo repreendeu na presença de todos a Pedro. Se fosse hoje, muitos casos iam parar na delegacia. Se fosse hoje, muita situação, a igreja ficava vazia. Ao contrário, Pedro recebeu a humildade, Pedro recebeu a repreensão de Paulo. No seu livro ele diz, e o nosso irmão Paulo escreve coisas tremendas que os idólatras distorcem, está vendo? Ele aceitou. Aí no versículo 12, versículo 3, fazei vereda direita para os vossos pés, para os que manquejam, se não desviem inteiramente, antes seja sarado. Aqui, ó. Nossa vida aqui na terra vai ser uma vida, irmãos, de servir. Servir quem? Sempre a Deus, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Versículo 14, segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você crê na palavra de Deus? Você tem convicção de que essa palavra é verdadeira? É? Agora, então, se esse versículo 14, e aqui que eu quero embaçar um pouco, se esse versículo 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual? Duas coisas, paz e a santificação. Sem essas duas coisas, ninguém verá ao Senhor. Vou te mostrar por quê. Sabe por quê? Porque, ó, a pessoa diz, eu estou seguindo a Jesus. Jesus, a palavra vai confrontar se nós estamos seguindo a Jesus ou não. Porque Jesus na cruz, sabe o que é que ele diz? Para aquelas pessoas que estão ali crucificando, sabe o que é que ele diz para aquelas pessoas que estão apontando? Pai, perdoa, porque não sabe o que faz.
perdoa porque não sabe o que faz. Ó Jesus, seguia mais com todo. Ó Jesus, intercedendo pelos transgressores. Ó Jesus, intercedendo diante de Deus por aqueles que estavam o crucificando. Paz, santidade, santificação. Vamos ver Jesus. Evangelho de João 17:17, né? Santificai-o na verdade. Por que, Jesus? Porque a tua palavra é a verdade. Está vendo? Então Jesus, essas duas coisas, estava no caráter de Cristo: paz com todo e a santificação. A Bíblia diz que Jesus diz assim: quem de vós me convence de pecar? Isaías diz que nenhum deslize ou engano houve na boca de Jesus. Conversou com a samaritana lá do poço de Jacó e não chamou ela para sair, e não tomou uma intimidade com ela. Estava sempre cercado de mulheres e nunca viu Jesus dar uma palavrinha de sem vergonhice. Você entendeu? Então Jesus, irmãos, quando ele teve a oportunidade, quando Satanás teve a oportunidade de estar junto com ele, ofereceu todo o reino do mundo e a glória dele. Jesus disse: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Está vendo, irmãos? Aí a pessoa diz: eu estou em Cristo. Espera aí, essas duas coisas, caráter de Cristo, personalidade de Cristo, está em você. Paz com todos, branco, preto, gordo, magro, rico, com todos. Ah, pastor, com todos, e com os afeminados, paz. Nós temos que ter paz com eles. E com as pessoas o homem que vive com o homem, nós não temos que ter paz com ele? Eles são nossos inimigos? Não. E as mulheres também não são nossos inimigos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eles estão em uma mudança de comportamento, nós conhecemos a verdade, temos que orar e falar, para que talvez Deus lhe dê o Espírito, para que possa ser transformado, porque Deus fez macho e fêmea, mas nós não temos que ter paz com ele, temos que ter guerra? Não, nós não é o povo que arranca a cabeça não, nós é o povo da cruz. Nós não é o arrancador de cabeça, nós somos o povo da cruz. Olha o que diz aqui, ó, 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, irmãos. Olha que palavra maravilhosa. Perdão, é 1 Coríntios capítulo de número 9. Oh, meu Deus do céu. Errei, né? Esqueci o versículo.